Fala galera do canal Marcos André Biostudy, sou o professor Marcos André e hoje nós vamos ter uma aula fundamental, botânica. E eu vou trazer para vocês muita parte básica da botânica, das características gerais dos vegetais. Isso corresponde a aproximadamente 60% das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, do Enem. Então, uma aula muito importante, peço para você ficar comigo até o final para você acompanhar e pode confiar no que eu vou te falar. Assistindo essa aula de hoje, muitas questões do Enem você vai acertar só com essa aula, beleza? Galera, o primeiro ponto importante é como nós vamos classificar um organismo no grupo dos vegetais. Então, todos os vegetais eles são, anotem aí galera, eucariotos, pluricelulares, autótrofos, fotossintetizantes. Mas existem algumas características que são interessantes. Uma, todas as plantas apresentam um embrião maciço e protegido. Outra característica fundamental, a parede celular dos vegetais ela é formada por celulose. Eles apresentam amido como reserva energética e tem um ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese, apresentando uma fase haploide e uma fase diploide. Galera, a fase haploide nós damos o nome de gametófito, a fase diploide nós vamos chamar de esporófito. Então, todas essas características, elas são utilizadas para classificar um vegetal dentro do reino plant ou metáfita. Eu trouxe para vocês aqui um cladograma no qual nós temos uma ordem crescente de complexidade das briófitas até as angiospermas. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu estou utilizando aqui um sistema de classificação muito tradicional, clássico, que é a classificação das plantas dentro de divisões. Por exemplo, a divisão das briófitas tem como os principais representantes os musgos. Teríamos também as hepáticas e os antóceros. Hoje já há uma outra forma de classificação que pegou, por exemplo, a divisão briófita e separou em três filos, briofita, hepatofita e antocerofita, representando os musgos, hepáticas e antóceros, respectivamente. Mas eu vou utilizar essa forma de classificação que ela é mais simples, ela é mais objetiva e vai atender aquilo que nós queremos trabalhar durante a aula. Galera, quando eu faço referência ao grupo de vegetais, então briófitas, os musgos, pteridófitas, as samambaias, gimnospermas, os pinheiros, angiospermas, a gente vai trabalhar com qualquer planta que tenha flor e fruto, ou seja, plantas floríferas e frutíferas. Então, eu trouxe agora para vocês, a gente vai discutir esse compartilhamento e diferenciação de características que vai fazer com que você possa classificar um vegetal no seu grupo característico. Então, olha o que eu trouxe para vocês. Todas as plantas formam embrião, por isso que elas são chamadas de embriófitas. Como eu disse ainda há pouco, as plantas apresentam um embrião maciço e protegido. Galera, aqui eu tenho um nó e uma diversificação para o grupo das briófitas, correto? E aí, olha o que eu trouxe para vocês. Todas as briófitas são avasculares. Galera, prefixo A, presença ou ausência? Ausência, boa. Ausência de vasos condutores de seiva. Essas plantas são avasculares, são atraqueófitas, elas não têm xilema, elas não têm floema, elas não têm tecidos especializados no transporte de seiva bruta, tecidos especializados no transporte de seiva elaborada. Portanto, as substâncias nessas plantas são transportadas célula a célula. E o que isso traz como consequência? São plantas pequenas. O limite no tamanho das briófitas é decorrente da ausência dos vasos condutores de seiva. Essas plantas também são as únicas que apresentam a fase haploide, gametofítica, como fase predominante. E o gametófito é aquela fase responsável pela formação de gametas. Então, a única planta cujo gametófito é predominante no ciclo de vida é a briófita. Galera, essas são as características que diferenciam as briófitas dos demais grupos. Vamos agora analisar que todas as plantas têm um esporófito como fase predominante, a fase diploide, e todas as plantas são vasculares ou traqueófitas. O que significa dizer? Que tem xilema e floema. A primeira planta vascular, a planta vascular mais antiga, a planta vascular mais velha, a primeira planta que apresentou vasos condutores de seiva foram as pteridófitas. Mas qual é a característica da pteridófita que vai diferenciá-la dos outros grupos? Elas não apresentam óvulo, consequentemente não tem semente. Então a semente, pessoal, surge a partir do desenvolvimento do óvulo e foi muito importante para o vegetal. Por quê? Me acompanha. Porque a partir do momento que tem a semente, por isso as plantas são chamadas de espermatófitas, há maior proteção e dispersão. Por quê? Porque a semente vai proteger o embrião e vai auxiliar a dispersão do vegetal. Mas vejam, a primeira planta que teve semente foi a gimnosperma.
Mas a gimnosperma também tem uma outra característica muito importante, extensivamente cobrada no Enem. Ela foi a primeira planta que apresentou grão de pólen tubo-polínico. E qual foi a vantagem do grão de pólen tubo-polínico? A independência da água no processo de reprodução. E a partir de um momento que essa planta não depende mais da água, você diz que ela teve a conquista definitiva do ambiente terrestre. Percebam, a primeira planta que fez a conquista definitiva do ambiente terrestre foi a gimnosperma. A justificativa é porque forma grão de pólen tubo-polínico. Eu não quis dizer que essa planta foi a primeira planta terrestre. A primeira planta terrestre foi a briófita, mas como ela depende da água no processo de reprodução, ela vive num ambiente muito úmido. No entanto, pessoal, essa conquista definitiva foi feita pela gimnosperma, pela independência da água para o processo de reprodução. Mas o que a gimnosperma não tem? Ela não tem o ovário. E o que a ausência do ovário determina, pessoal? A ausência do fruto. Mas uma outra característica interessante é que ela tem uma estrutura chamada de estróbilo. O estróbilo é uma estrutura reprodutiva, mas ele é feio. E o que eu quero trazer com essa ideia do feio? Ele não atrai, ele não tem atrativo. Então a polinização, que é literalmente a dispersão do grão de pólen, ela vai ser feita pelo vento. Por isso que os pinheiros precisam estar agrupados. Quanto mais agrupados eles estiverem, maior a chance de polinização cruzada, determinando a variabilidade genética desse grupo. Então percebam a importância da gimnosperma nessa conquista definitiva do ambiente terrestre. Mas vem comigo. As angiospermas foram plantas que apresentaram um ovário, consequentemente formaram um fruto. E qual a importância do fruto? Protege e dissemina, faz a proteção e a dispersão. Quem é que o fruto vai proteger, galera? O fruto vai proteger a semente, que por sua vez protege o embrião. Agora, nem todo fruto vai dispersar, mas existem alguns frutos que têm características muito interessantes. Acompanhe o meu raciocínio, galera. Os frutos, eles são adaptados para que tenham a capacidade de atrair, por exemplo, alguns animais que atuarão como dispersores. Dentre esses frutos, destacam-se os frutos conhecidos como carnosos, baga, drupa. São aqueles que têm aquele mesocarpo suculento, aquela polpa suculenta que os animais utilizarão para se alimentar e assim contribuirá para a disseminação das sementes nas devidas regiões. Nem todos os frutos têm essa massa suculenta. São chamados de frutos secos, mas eles apresentam, por exemplo, pelos no seu envoltório, na sua casca, ganchos que vão prender nos pelos, nas penas desses animais e assim utilizarão esses animais como uma forma de carona para possibilitar essa dispersão do vegetal e conquistas de novos ambientes. Alguns, inclusive, são disseminados pelo próprio vento. Então, quando eu trago a ideia da importância do fruto no processo de dispersão, retrata como esse vegetal é muito bem adaptado ao ambiente terrestre. Mas o ápice desse processo adaptativo, sem dúvida alguma, pessoal, foi a presença da flor, porque a flor possibilitou a atração a animais polinizadores. E essa atração a animais polinizadores, como é o caso, por exemplo, de insetos, aves, morcegos, diversos tipos de animais, podem atuar nessa disseminação de grão de pólen, aumentando a polinização cruzada e possibilitando maior variabilidade genética. Por isso que quando eu faço referência às angiospermas, eu estou falando de um grupo vegetal extremamente adaptado a um ambiente terrestre e, sobretudo, que teve uma grande irradiação adaptativa, onde eles conseguem conquistar diversos tipos, habitar diversos tipos de ambientes, muito em função do seu aumento de variabilidade genética, que é consequência direta dessa grande capacidade, de polinização em função da presença da flor. Não quer dizer que todas as flores sejam bonitinhas e atrativas, porque existem flores, galera, que não são. Mas essas flores que não são bonitas, não são chamativas, elas apresentam estames, que são os seus elementos masculinos muito longos, flexíveis, justamente para o vento bater e poder disseminar o grão de pólen, aumentando a chance de uma polinização cruzada. Percebam, a primeira planta que fez a conquista definitiva do ambiente terrestre foram as gimnospermas, mas as plantas que irradiaram por esse ambiente foram as angiospermas, pelo fato de apresentarem a flor. Olha o que eu trago agora de informação. Única planta que é avascular, briófita. Quem são as plantas vasculares? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Vem comigo. Pteridófita, ela é vascular sem semente. Quem são as vasculares espermatófitas? Gimnospermas e angiospermas.
No entanto, a gimnosperma tem estróbilo, a angiosperma tem flor. A gimnosperma não tem fruto, a angiosperma tem fruto. Então eu trouxe para vocês as principais características que são levadas em consideração para classificar os vegetais. E trouxe duas outras que eu considero que são interessantes também. Criptógamas são aquelas plantas que têm estrutura reprodutiva que não é evidente. É o caso da briófita e pteridófita. Fanerógamas são aquelas plantas que têm uma estrutura reprodutiva evidente. Gimnospermas e angiospermas. Gimnosperma com estróbilo, angiosperma com flor. A sinfonógama não forma grão de pólen e tubo polínico, dependem da água para a reprodução. Sinfonógamas formam grão de pólen e tubo polínico, são independentes da água para o processo de reprodução. Espero que você tenha gostado dessa aula super direcionada, bem dinâmica, bem objetiva. Pode pegar as questões do Enem que você vai resolver a grande maioria delas com essa aula. E eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sinal de notificação, compartilhar essa aula para a galera. Vamos juntos com muito conteúdo aqui no meu canal para te ajudar a fazer uma excelente prova de vestibular. E se você quiser fazer os meus cursos, quiser conhecer os meus cursos, vai lá no www.biostudy.com.br e vem para a minha turma online que a gente está lá arrebentando na revisão com aulas ao vivo todas as terça-feiras. Fiquem atentos e atentas aos próximos vídeos aqui do meu canal Marcos André Biostudy.